Nossa Vida Melhor está de volta e a gente vai falar sobre um assunto importantíssimo, principalmente para você, minha querida, meu querido. A gente verifica através dos dados das pesquisas que a gente tem uma audiência madura. E eu sempre penso muito em vocês, mais vividos, quando a gente pensa na pauta. E a gente entendeu que ainda existe um tabu quando fala-se de sexualidade na maturidade. Esse assunto só reforça ainda mais as dúvidas e as incertezas de quem deseja ter uma vida sexual ativa e saudável, porque eu sempre gosto de reforçar, o sexo é presente de Deus no casamento, entre o homem e a mulher, é importante, é saudável e a gente não pode ter vergonha de falar desse assunto, muito pelo contrário. E a gente procurou uma profissional sábia, ponderada, para nos ajudar a entender mais sobre a sexualidade na maturidade e tirar todas as nossas dúvidas. Seja bem-vinda, doutora Paula Feitbeck. Ela é ginecologista obstetra, doutora pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, especialista em reprodução humana na Clínica Mãe, autora do livro Somos Mães de Primeira Viagem, compartilhando histórias, e está aqui super bem-vinda, viu? Obrigada. Bom, esse assunto sempre é um sucesso para a turma em casa. Eu já vou abrir também para o pessoal participar no WhatsApp, tá? No 011 950 45 18 40. Sexualidade na maturidade. Isso é muito falado em consultório? Ou mesmo no consultório as pacientes ficam constrangidas? Olha, Cláudia, infelizmente ainda existe, como você mesma diz, bastante tabu. O que eu percebo no consultório? Existe meio um bloqueio, né, principalmente a partir de uma certa idade, né, não necessariamente só na menopausa, mas quando a mulher vai se tornando um pouquinho mais madura, né, e muitas vezes a pergunta tem que vir de nós, especialistas. Então, é muito raro a paciente que se queixa inicialmente ou que faz as perguntas espontaneamente. Então, é por isso que o profissional, né, que está mais em contato com aquela mulher, ele deve também se preocupar. Então, muitas vezes tem que vir dele a preocupação para que o assunto entre em tona. Senão, ele acaba passando meio sem muita importância durante a consulta médica. A menopausa, ela parece um bicho de 7 cabeças para algumas mulheres, né? Elas pensam, entrei na menopausa, acabou a minha vida. E a gente sabe que não é nada disso, ao contrário. A gente está vivendo muito, então a gente vai viver muito tempo menopausada, né? Se a gente pensar que a menopausa na mulher brasileira, ela acontece em torno dos 48 anos, hoje em dia uma mulher de 48 anos, ela está na metade do que ela vai ainda render, né, na vida dela pessoal, profissional, ela está iniciando aí uma fase muito boa, porque geralmente ela já teve o início da vida reprodutiva, já criou os filhos, ela está financeiramente melhor e com o parceiro isso deve ser uma consequência, né? Então, agora ela já está numa fase de vida que ela pode se conhecer melhor, ela pode se libertar de muitos tabus e nem sempre é isso que acontece, né? Por duas causas, na verdade. A gente até estava conversando sobre isso ali fora. Existe na mulher uma diferença do homem em relação principalmente à sexualidade, né? O homem é aí uns 90% orgânico, físico e 10% a parte emocional. Na mulher isso provavelmente, se a gente for fazer uma porcentagem, a gente vai ter aí uns 80% emocional e 20% orgânico. O problema é que na menopausa, no climatério, esses 20% eles contam muito e eles associam-se ao emocional, porque junto com os sintomas do climatério, da menopausa e essa pressão da idade social e toda essa questão hoje em dia que a mulher enfrenta, isso somatiza. Então ela vai ter os dois fatores ali numa fase de que deveria ser o contrário, né? Uma fase que ela já deveria estar um pouco mais bem resolvida com a sua sexualidade. Agora, a sexualidade não é o ato sexual em si, né? Ele vem antes disso, com todas essas questões que você colocou. E a mulher, nessa fase, muitas vezes, ela também está com a autoestima abalada, né? Porque ela começa a não se reconhecer tanto, às vezes passa no espelho e fala, uau, eu tô triste, né? O meu rosto deu aquela caidinha. Isso tudo afeta internamente a mulher, quer dizer, que de alguma forma, de repente, fica mais reclusa também. Exatamente. Então, essa é uma soma, né, dos dois fatores. Então, o que é importante? Primeiro é que essa mulher, ela entenda que
a parte física, né, ela vai vir associada e as mudanças que ela vai tendo ao longo da vida, né, então ela vai se tornando uma pessoa mais madura, uma pessoa mais experiente e uma pessoa diferente do que ela era na juventude, ela vem também acompanhada com o aspecto físico, né, mas isso não necessariamente é ruim, né, eu acho que a gente mostrando para ela que ela pode se aceitar e que aquelas diferenças, elas também vão ser importantes para a vida dela, isso ajuda muito. E é isso que a gente tem que ter em mente, né? Quer dizer, é acolher mesmo essa mulher mais madura, que está chegando com as marcas da idade, sim, com um corpo diferente de quando a gente tinha 20 anos, sim, mas com mais tranquilidade, com serenidade, com sabedoria. Agora tem os aspectos físicos, que aí a menopausa traz também, né? Por exemplo, as mulheres, às vezes, reclamam de falta de lubrificação, e aí a reposição hormonal ajuda essa parte? Muito, né? Então, assim, a parte hormonal, por exemplo, do hipoestrogenismo, né, que é a principal causa dessa secura da mucosa vaginal, acompanhada da secura da pele, cabelos, e a parte emocional também, que é muito associada com essa parte estrogênio dependente, se nós mantivermos isso equilibrado, todos esses sintomas eles vão ser menores, porque é difícil. Às vezes a mulher até quer manter a vida sexual ativa, ela se esforça, ela tem já isso bem resolvido, mas durante o ato sexual ela sente dor. Então ela não tem a lubrificação, existe uma atrofia em alguns casos ali da mucosa, então isso faz com que também impossibilite que ela tente, né, manter a vida sexual ativa. Isso é muito simples de resolver, principalmente a parte da secura vaginal, porque não necessariamente ela precisa usar comprimidos, muitas vezes só um creme vaginal, né, com o hormônio adequado já resolve o problema. Ok, a gente vai falar sobre o uso do hormônio já, então, com mais detalhes, tá bom? Vamos continuar, então, com a doutora Paula. A gente começou a entrar no assunto da reposição hormonal, né? A gente tá falando de sexualidade na maturidade, para quem tá ligando a televisão agora. E a gente sabe que uma das coisas que ajuda bastante é a reposição hormonal. Mas você disse que nem sempre precisa ser o hormônio que a paciente toma. Exato. Ela pode fazer uso de um gel lubrificante com hormônio, é isso? Com hormônio. Existem algumas formas de medicação hoje em dia bastante preconizadas com absorção vaginal que se estendeu. Então não é só o estradiol vaginal. Alguns outros hormônios e várias medicações elas têm sido usadas até com alguns meios específicos que aumentam a absorção vaginal e com um benefício muito grande. Perfeito. A gente vai usar o WhatsApp. Ô, Pri, eu prefiro o meu... Não, aqui em cima da sua cabeça. É mais fácil de eu olhar. Mas eu vou tentar nesse daqui também. E assim a gente já ajuda a turma com as perguntas e respostas. Então, tem uma que já chegou aqui e ela diz: boa tarde a todos. Eu tenho 51 anos, estou na menopausa. A minha irmã morreu de câncer. Eu quero saber se eu posso fazer reposição. Sim, o fato da... Primeira coisa, a gente tem que saber essa história familiar, qual a forma de câncer, né? E se existe alguma correlação com os hormônios, porque nem todo câncer é hormônio dependente. Na verdade, a minoria né? Então, não havendo essa correlação com ter sido um câncer hormônio dependente e ela acompanhando, fazendo, obviamente, um screening antes de iniciar e durante toda a reposição, não haveria uma contraindicação só pelo fato da irmã dela ter falecido pelo câncer. Ok, perfeito. O Arli, Arli de Centralina, falou: tive depressão, faço uso de medicamentos ansiolíticos e não consigo ter relação com meu esposo. É a Arli. Pois não relaxo, não tenho lubrificação necessária. Às vezes tenho vontade, mas parece que travei, não consigo namorar. Ai, que droga, eu falei o nome, ela escreveu e colocou, não fale meu nome no fim, me perdoa. Estamos ao vivo e aconteceu aqui. Eu espero que não tenha te causado nenhum transtorno, tá bom? Vamos passar para a próxima, né? Vamos. Eu vou pedir 2 minutos, eu vou ali e já venho. Tá certo. Segura aí, deixa eu me refazer aqui, porque eu fiquei triste. Agora vamos voltar, agora sem gafe. Atenção, mais uma vez, quem não quiser ser identificado, não coloca nome na pergunta, principalmente antes da pergunta, porque senão acaba dando errado aqui, viu? Próxima pergunta, Isabel Estrela de Salvador. Ela fala: boa tarde, tem idade para repor o hormônio e a pessoa sente quando é a hora? A pergunta dela é excelente. Não existe essa idade, existem os sintomas.
porque nem sempre uma mulher que está mais velha, está na menopausa, ela necessariamente necessita de reposição. Então, a mulher é um conjunto, né? Então, ela pode estar com a autoestima dela excelente, ela pode estar fazendo atividade física, ter um bom relacionamento com o parceiro. Então, aquela qualidade de vida dela está completa e ela não se queixa para você. E ela não necessariamente vai necessitar. Agora, em muitos casos, isso acontece numa moça mais jovem. Então, até por volta dos 35, 36 anos, é o que principalmente eu escuto nos consultórios, é que as mudanças estão muito drásticas a partir daquele momento e ela começa a não ter mais energia, não ter mais vontade. Então, frequentemente, isso acontece com a mulher mais jovem. Então, o que nós fazemos? A gente previne. Em vez de tratar, não é um tratamento, é uma prevenção, é uma profilaxia para quando ela chegar na idade mais madura, para quando aqueles hormônios realmente não forem mais produzidos, ela não tenha aquelas consequências. Então, a gente pode fazer antes. E qual que é a prevenção? Geralmente você faz todos os exames e você repõe aquele hormônio no qual ela mais está precisando. Geralmente, nessa mulher mais jovem, por incrível que pareça, é a testosterona, né? Então, assim, hoje em dia você tem várias vias dessa testosterona. Às vezes é uma correção em algo alimentar, às vezes é uma correção na parte mais emocional dela mesmo. Então, fazer um acompanhamento multidisciplinar muitas vezes previne que lá na frente você tenha consequências mais graves. Entrar com o hormônio antes para fazer a prevenção não faz com que o corpo pare de produzir o hormônio? Sim e não. Se você der uma dose muito alta, sim. Daí você pode realizar esse bloqueio. Agora, uma dose mais fisiológica, não, porque ela já está produzindo menos, né? Então, essa queda, ela já acontece numa fase um pouquinho mais cedo do que a menopausa propriamente dita. Ok. Nossa telespectadora Gabriela, ela fala, sinto calor e fico irritada com tudo isso. Pode ser o início da menopausa? Ela diz, não toma anticoncepcional. Provavelmente sim, né? Então, esses calores, que são os fogachos, junto com a irregularidade menstrual, são os primeiros sintomas que a mulher tem durante o climatério, né? E eles causam muita irritação, né? Então, muitas vezes, essa mulher, por tão mal-estar que aqueles fogachos, aqueles sintomas causam, ela entra numa depressão, ela entra numa fase de muita ansiedade e ela precisa, às vezes, até de uma avaliação psicológica ou psiquiátrica associada, de tão intenso que são esses sintomas para ela. Mulheres que tomam anticoncepcional é um hormônio, né? Sim. Elas, de alguma forma, estão fazendo uma reposição ou não? Sim, elas têm uma prevenção já por causa do método hormonal, nos quais ela não tem esses sintomas específicos da menopausa, porque ela está fazendo uma prevenção, já ela está fazendo uma reposição hormonal. É óbvio que você não pode manter o anticoncepcional como reposição, né? Então, são hormônios que são mais específicos para aquela fase de reposição, a fase da menopausa. Mas, geralmente, você adia, né, os sintomas. Então, a partir do momento que ela vê que não precisa mais do anticoncepcional devido à idade, então ela para e daí eles aparecem. Mas é muito comum isso, sim. Perfeito. Vamos lá. Próxima pergunta. A Josi, ela é de Guaíra, São Paulo, ela diz, tenho 35 anos, já farei 1 ano de transplante de medula óssea e entrei na menopausa precoce. Eu gostaria de saber se mesmo na menopausa precoce eu tenho chance de voltar a menstruar, pois ainda sinto cólicas. Muitas vezes sim, ela deve ter entrado nessa menopausa precoce pelos quimioterápicos, pelos imunomoduladores que ela utilizou para esse transplante de medula, né, e para o tratamento do câncer que ela teve. Muitas vezes isso é reversível, principalmente na mulher mais jovem, né? Então, às vezes ela passa anos sem ter os ciclos menstruais devido à falência ovariana e ela começa a menstruar novamente, então ter novamente os ciclos menstruais e a função dos ovários, né? Mas não se tem certeza quem vai retornar ou não. Não retornando a partir do momento que ela tiver liberação dos oncologistas, né? Então ela pode também fazer a reposição hormonal. Perfeito. Doutora, em termos gerais, né, as perguntas são bem parecidas. O que a mulher precisa saber mesmo? E aí, pra gente deixar um recado final para as nossas queridas em casa sobre a sexualidade na maturidade. Eu acho que primeiro ela tem que se conhecer, né? Então ela tem que olhar para dentro dela, ela tem que se gostar e ela tem que querer
também que a vida dela continue, mesmo com as diferenças e as mudanças que vão ocorrendo com o tempo, né? Então, o mais importante é ela se conhecer e, baseado nesse autoconhecimento e nessa autoestima, né, que eu acho que é o mais importante na vida de todos nós, né, essa autoestima, ela vai procurar, né, se necessário, a ajuda e o tratamento adequado. Então, é o autoconhecimento e se amar. É isso, tem que se amar, gente. Olha, conversei com a doutora Paula Beatriz Fatback e ela tá lá no site, que é o mãe.med.br. E no Facebook você encontra Clínica Mãe e no Instagram Mãe e Medicina. Segue lá para você aproveitar todas as dicas. Eu tenho certeza que você vai gostar. E muito obrigada por trazer esse assunto delicado, mas ao mesmo tempo importante, né? Da gente voltar a se olhar, se gostar, se amar e dar a chance para ter mais qualidade de vida. Obrigada, Obrigada, doutora. Até a próxima. Até a próxima.